Pessoal, eu sou a Simone. O vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a coelhinha Mel. Eu coloquei esse nome nela porque eu fiz ela toda nesse tomzinho de amarelo, mas você pode estar fazendo no tom de cor que você quiser. Se você for fazer versão para menino, é só você seguir a receita direto, sem estar fazendo aqui a calcinha, a sainha e a blusinha. Você vai seguindo num tom só e depois eu sugiro que você faça como se fosse um macacãozinho para vestir ele por fora, tá? É bem interessante porque ela senta, ó, ao finalizar você ajusta aqui essa parte que ela vai conseguir ficar sentadinha e para enfeitar o quarto fica muito bonitinho para bebê, para criança, enfim. Eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou muito linda aqui a nossa coelhinha Mel. Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Não deixam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e bora lá para o nosso vídeo. E esses são os materiais que nós vamos utilizar. Tesoura, agulha de crochê 2,5, agulha de tapeceiro, alfinetes, olhinhos de trava na cor preta, numeração 8, maquiagem colorida, fio Clea na cor preta, fios amigurumis na cor branca, rosa pitaia e na cor creme. Eu vou deixar o código deles aí na tela e o enchimento fibra acrílica. E eu vou falar pra vocês que eu tenho muitas aves, muitos pássaros aqui em casa. Se você ouvir algum barulhinho de ave cantando, falando, eu peço que vocês ignorem, tá? Vamos iniciar a confecção fazendo o pé e subindo, fazendo a perninha também. Nessa primeira carreirinha, nós vamos fazer da seguinte forma: 5 correntinhas, aí a gente volta na penúltima e faz 3 pontos baixos, um ponto para cada correntinha. Na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos juntos, ou seja, 3 pontos dentro de um só, de uma correntinha só, percorrer o outro lado da correntinha fazendo 2 pontos, um ponto para cada corrente, e por último, um aumento e vamos ter 10 pontos baixos. Então, vamos iniciar aqui com aquela laçadinha inicial, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui na penúltima, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Vai sobrar um pontinho. Aqui nesse último pontinho, nós vamos fazer 3 pontinhos dentro dele. 1, 2 e 3. Agora, a gente vai trabalhar do outro lado da correntinha. Já aproveita, ó, para arrematar esse fiozinho aqui. Desse outro lado, nós vamos fazer 2 pontos. Vou vir nessa correntinha, um ponto. Vou ir lá na próxima, mais um ponto. Vou vir aqui na última correntinha, já arrematando aquele fiozinho, e fazer um aumento. E aí, temos no total aqui, ó, de 10 pontinhos. Esse fio a gente já pode cortar. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos, 3 aumentos, que será lá naqueles 3 pontinhos que a gente fez para peça virar, 2 pontos e por último 2 aumentos e vamos finalizar com 16 pontos. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, se você quiser, você pode colocar um pedacinho de fio de outra cor, um marcador, enfim, para vocês saberem onde inicia e onde finaliza. Eu, como já tenho experiência, assim, eu não coloco nada porque eu consigo saber aonde finalizou e onde tá iniciando a nova carreira, tá? Então, aqui nós vamos fazer aumento, 2 pontos, 1, 2 pontos, e agora 3 aumentos. Primeiro aumento, vou no pontinho ali do meio, do lado, faço mais um aumento, segundo, vou ali no pontinho do lado e faço o último aumento. Agora, sigo com 2 pontos, um ponto, 2 pontos, para finalizar 2 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento.
Temos um total de 16 pontos. Então, agora, a carreira 3, 4, 5 e 6, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 4 carreiras. Finalizadas as minhas 4 carreirinhas, e é assim que fica. A carreira de número 7, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos e uma diminuição, e vamos finalizar com 14 pontos. 1, 2, 3, primeira diminuição, agora 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a segunda e última diminuição. Temos no total de 14 pontos baixos. A carreira de número 8 e 9, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 2 carreiras. Carreira de número 10, faremos 3 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição e mais 2 pontos, e vamos finalizar com 12 pontos. 1, 2, 3, primeira diminuição, agora 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, última diminuição. Temos um total de 12 pontos. A carreira de número 11 e 12, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 2 carreiras. Carreira de número 13, nós vamos iniciar o calcanhar. Então, a partir de agora, a gente vai dividir o nosso trabalho ao meio. Lembra que a gente tem 12 pontos? Então, vai ficar 6 para cá e 6 para lá, dividindo certinho. E aí, a gente vai trabalhar ida e volta. Não vamos mais trabalhar em forma circular. Da seguinte forma, ó, tá aqui o seu trabalho. Você vai virar e vai fazer 6 pontos. Ó, só introduz a agulha, pesca o fio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fizemos aqui a carreira de número 13. A carreira de número 14, nós vamos fazer 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos e vamos ficar com 5 pontos. É só virar o trabalho, já introduz a agulha direto. Olha, 1, 2 pontos. Aqui a gente vai fazer uma diminuição. Não dá para fazer a diminuição invisível, então eu introduzo a agulha assim no ponto, pesca o fio, introduz ali no próximo pontinho, pesca o fio e aí fecha tudo junto. 3, 4 e 5. Certo? Vira o trabalho. A carreira de número 15, nós vamos fazer 2 pontos, uma diminuição, um ponto e vamos ficar com 4 pontos. Introduz a agulha ali, ó. Um ponto, 2 pontos, uma diminuição e o último ponto. Olha como que está ficando. Vira o trabalho. A carreira 16, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e vamos terminar ele com 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos e a diminuição para finalizar esta carreirinha. Pesca o fio e fecha todos. A carreira 17, nós vamos contornar aqui todo o redor dessa parte, fechando o calcanhar para poder subir aqui a perninha. Então, nós vamos fazer 3 pontos aqui nessa lateral, 6 pontos aqui na parte da frente, 3 pontos na lateral e mais esses 3 que vai dar no total de 15 pontos. Escolhe um lugar qualquer, o importante é que tenha 3 pontinhos nas laterais, tá?
que está ficando o nosso pezinho. Então, a carreira de número 18, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes e vamos finalizar com 12 pontos. 1, 2, 3, primeira diminuição, e vou repetir mais 2 vezes esse mesmo processo. E olha como que está ficando bem bonitinho o nosso pezinho, ó, dando formatinho o pé e o calcanhar. A carreira de número 19, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes e vamos finalizar com 10 pontos. E ao finalizar essa carreirinha, já pode colocar enchimento aqui nessa parte, tá? 1, 2, 3, 4, primeira diminuição. E aí eu vou repetir mais uma vez esse processo. Olha como que está ficando o nosso pezinho. Eu já coloquei enchimento, falta colocar mais aqui para ele dar aquele formatinho aqui do calcanhar, mas depois que a gente subir aqui as primeiras carreiras, aí você vai colocando o enchimento, destacando bem essa parte aqui do calcanhar, tá? Então, já está finalizada a carreira 19, temos um total de 10 pontos. Da carreira de número 20 à carreira de número 24, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 5 carreiras. E aí, ao finalizar essas 5 carreirinhas, você coloca o enchimento, destacando aqui o calcanhar. A carreira de número 25, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento, mais 8 pontos e vamos finalizar com 11 pontos. Porém, às vezes o seu trabalho, o seu ponto, ele é mais largo que o meu ou ele é mais apertadinho e aí você vai ter que se atentar a essa informação que eu vou passar para você, ó. Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos. O meu aumento deu bem certinho aqui, ó, na parte de trás. Se a sua deu certinho, beleza, você vai acompanhar como eu tô falando. Se não deu, você vai ajustar esse aumento aí conforme o ponto que você tá fazendo. O interessante é que ele fique bem centralizado aqui, tá? Todos os aumentos que a gente vai fazer aqui nessa parte de trás da perninha, tá? Então, eu fiz ali meu aumento, vou fazer meus 8 pontos. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizada a minha carreirinha 25, temos um total de 11 pontos. A carreira de número 26, 27 e 28, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto. Vamos percorrer assim por 3 carreiras e a partir de agora, conforme o trabalho for avançando, você vai colocando o enchimento. Carreira 29 faremos 3 pontos baixos e um aumento, depois 8 pontos e vamos finalizar com 12 pontos. E aquele mesmo esqueminha, o aumento tem que estar bem centralizado ali na parte de trás. 3 pontos, aqui eu vou fazer o aumento. Olha como que fica o aumento bem certinho ali na parte de trás. Você fazendo isso, é só seguir completando a carreirinha até dar os 8 pontos, aqui no meu caso, né? No seu pode ser que dê mais ou que dê menos, dependendo de onde você for fazer esse aumento. Então, eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Temos no total de 12 pontos. A carreirinha de número 30, 31 e 32, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 3 carreiras. Carreira 33 faremos 4 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos e vamos finalizar com 13 pontos. 1, 2, 3, 4, o meu aumento ficou ali bem certinho, centralizado aqui na parte de trás da batata da perna. Aumento, para finalizar, 8 pontos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. A carreira 34, nós vamos fazer o joelho aqui na parte da frente. Eu vou explicar para vocês como que é feito e você pode usar essa técnica para fazer em qualquer outro trabalho que você estiver fazendo, tá? Quando chegar na altura do joelho, essa próxima carreira, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Você vai ter que vir aqui, independente do número de pontos que você tiver no seu outro trabalho, tá? Se você precisar fazer mais ou menos, aí você vai ajustar. Mas nesse caso aqui, eu preciso de 6 pontos bem certinho nessa parte de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou fazer só mais um ponto, 3 diminuições. Aí, aqui na frente eu vou vir bem certinho, vou deixar 3 pontos, bem centralizado, e vou fazer 3 aumentos. A outra carreira, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto. A outra carreira, nós vamos vir fazendo 3 diminuições e aqui na frente 3 aumentos, e aí vai dar aquele volume do joelho. Vocês vão entender certinho que eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, eu vou fazer um ponto aqui nessa carreira número 34. Divide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu que ficou 6? Vamos fazer então as 3 diminuições, ó. A gente precisa de 6 pontos, porque 6 vai se tornar 3, né? Porque as diminuições a gente pega 2. E aqui a terceira diminuição. Precisar desses 3, 1, 2, 3. Vou percorrer mais 2 pontos. E aí, você vai fazendo essa contagem aí no de vocês, tá? Que pode ser que fique diferente. E aí, aqui, primeiro aumento. Segundo aumento, terceiro aumento. Finalizada a carreirinha 34, olha como que fica. Aqui vai dar aquela parte interna do joelho aqui na parte de trás e aqui aquela saliência da parte da frente. E a gente continua tendo 13 pontos. A carreira de número 35, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto. E lembrando que conforme o trabalho for avançando, vai colocando o enchimento. A carreira 36, nós vamos fazer da seguinte forma. Lembra que eu fiz um pontinho e já fiz as diminuições aqui atrás? Então, eu vou fazer um pontinho, 3 aumentos. Aí, aqui foi 2 pontinhos, né? Se eu não me engano. E aqui eu vou fazer as 3 diminuições. Então, tem que ter 6 pontinhos aqui para poder fazer as diminuições. Certo? A gente vai inverter. Na carreirinha anterior, nós fizemos diminuições na parte de trás e aumento na parte da frente. Essa daqui nós vamos fazer aumento na parte de trás e diminuição na parte da frente, certo? É bem facinho, parece complicado, mas não é. Então, vamos lá, ó. Um ponto. Aqui eu vou fazer primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. 2 pontos, vou ver ali certinho, 1, 2, 3, vou fazer mais um ponto. E aí, você vai medindo e vai ajustando, tá? Conforme a necessidade do seu trabalho. 1, 2 e 3. Finalizada essa parte do joelho. Quando a gente for colocar o enchimento, vai dar para ver certinho aqui o desenho da perninha. A carreira 37, nós vamos fazer 4 pontos baixos, 2 aumentos, 7 pontos baixos e vamos finalizar com 15 pontos. E aqui também os aumentos tem que estar bem centralizado ali na parte de trás da perninha. 1, 2, 3, 4. Os meus aumentos, eles vai estar bem certinho aqui na parte de trás. Então, você, se for preciso, ajusta os pontinhos, tá bom? Não fugindo dos 15 pontos. Dando 15 pontos, não importa se você vai ter que fazer 5, 6, 4 para poder chegar até aqui, tá? Então, fiz ali os meus 2 pontos e agora mais 7 para finalizar. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Agora, da carreira de número 38 à carreira de número 42, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto, lembrando que a gente tem um total de 15 pontos, tá? E a gente vai fazer assim por 5 carreiras, e aí coloca o enchimento e vai modelando aqui essa parte da batata da perna e do joelhinho, certo? Eu vou fazer as minhas e já volto. Finalizadas as minhas carreirinhas, e esse é o resultado, coloquei o enchimento e olha como que fica bem bacana e dá aquele formatinho de joelhinho mesmo. Depois que colocar o enchimento nessa parte, ela vai ficando com mais formatinho de perna e bem mais bonito. E eu quero dizer que você pode estar utilizando essa técnica para qualquer outra perninha de bichinho, de boneca que você estiver fazendo. Independente do tamanho da perna, ela pode ser menor que essa ou maior. Lembrando sempre, se você fizer 5 diminuições aqui, você tem que fazer 5 aumentos. Se for 2 diminuições, 2 aumentos. Aí você sempre segue essa lógica, certo? Vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho. A carreirinha de número 43, nós vamos fazer da seguinte forma: 6 pontos baixos, 2 aumentos, 7 pontos e vamos terminar com 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Repare que os aumentos ficou bem certinho aqui nessa parte de trás. Primeiro aumento, segundo aumento, e aí vamos seguir fazendo 7 pontos para finalizar essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizada a carreira 43, temos no total de 17 pontos. Da carreira de número 44 à carreira de número 49, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 6 carreiras. E aí vai colocando o enchimento. Finalizadas as minhas 6 carreirinhas, e esse é o resultado, já coloquei o enchimento. Aqui nessa parte de cima, que vai ser onde a gente vai fechar, eu não coloquei muito enchimento, eu coloquei, ó, daqui para baixo, e olha como que fica bem bonitinha a nossa perninha. Então, ao finalizar, nós vamos fechar ela no meio assim, olha. Tá vendo? Aqui a lateral bem certinha. Se você finalizou pra cá, você avança e vem para esse lado. No meu caso aqui, como eu terminei com 3 pontinhos pra cá, eu vou desmanchar e fechar ela com 8 pontos. Olha, vou introduzir minha agulha aqui, ó, na carreirinha da frente e lá na carreirinha de trás. Dá a laçadinha final, não precisa deixar o fio longo, porque a gente não vai precisar dele para costurar. Depois de fechar essa parte, a gente vai fazer o bordado simulando os dedinhos. Da seguinte forma, coloquei o meu fio Cleia na cor preta, na minha agulha de tapeceiro, dei um nozinho lá no final e passei para cá. Quando você passa e puxa, esse nozinho se prende ali dentro do enchimento e não solta. E eu vou deixar aqui no meio, olha, 2 carreirinhas. Então, sai ali, ó, contando daqui do meio daquelas correntinhas que a gente iniciou, 7 carreirinhas para cima. Sai ali bem certinho, centralizando 2 carreirinhas. Introduz a agulha bem lá no meio daquelas correntinhas. Ó, pra cá é a outra parte da corrente e pra cá é a outra parte. Conta 2 carreirinhas e sai na mesma direção. Sempre ajusta bem firminho assim o fiozinho para ele não ficar frouxo. Vem aqui, ó, na mesma direção e prende. Passa a agulha lá pro outro lado. E aí, na mesma direção, 7 pontos nessa parte aqui de trás. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a agulha vai sair lá no de cima. Ó, puxa bem para ele ficar bem ajustado.
mede direitinho ali mais ou menos 2 carreirinhas, prende na mesma direção e sai novamente bem aqui, ó, aonde a linha se encontrou. Certo? Vai ficar assim. Você vai ajustando e puxando, porque aí ele vai ficar bem certinho, ó. Tá vendo? Aqui nós vamos fazer como se fosse um dedinho pequeno. Então, você vai colocar pro lado 2 carreirinhas, 1, 2, 3. Na terceira, contando daqui pra lá. Vai na mesma direção, ó, 1, 2 carreiras. E aí, volta ali pro centro. Tá vendo? Desta forma. Sai bem aqui. Olha como que vai ficar. Aqui a gente vai dar um nozinho. Pega ali um pontinho qualquer, porque depois não vai mostrar. Dá o nozinho. Passa a agulha algumas vezes por dentro do trabalho e já pode cortar. Vamos dar início à confecção das mãozinhas e bracinhos. Faremos o anel mágico. Dentro do anel, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o anel, assim, bem fortinho. A segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos e vamos finalizar com 12 pontos e já aproveita para arrematar esse fio. Todas as vezes que a gente iniciar um trabalho, a segunda carreirinha já vai arrematando esse fiozinho aqui, tá? Para não correr o risco de soltar. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, sexto e último aumento. Dá uma puxadinha assim para ele fechar bem e já pode cortar esse fiozinho. Terceira carreira faremos 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e vamos finalizar com 16 pontos. 1, 2 pontos, primeiro aumento, 1, 2 pontos, segundo aumento, 1, 2 pontos, terceiro aumento, 1, 2 pontos, quarto e último aumento. Temos no total de 16 pontos. A carreira 4, 5 e 6, faremos um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 3 carreiras. Carreira de número 7 faremos 7 pontos baixíssimos, depois 9 pontos baixos e vamos ficar com 16 pontos. Assim, ponto baixíssimo, introduz a agulha, pesca o fio e passa ele direto, ó. Introduz a agulha, pesca o fio e passa direto por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora 9 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Carreira de número 8 faremos um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes, 10 pontos baixos e vamos finalizar com 14 pontos. Esse primeiro ponto é bem
apertadinho, mas é facinho de fazer, ó. Um ponto, primeira diminuição. Vou pegar aqui, ó, só na laçadinha da frente do ponto da carreirinha de base. Novamente, um ponto. Esse aqui a gente pega as duas carreirinhas. E uma diminuição. Para finalizar, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carreira de número 9, faremos uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e mais 9 pontos baixos e vamos finalizar com 12 pontos. Uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e mais 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizada a carreira de número 9, temos no total de 12 pontos. A carreira de número 10, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 11, um ponto baixo e uma diminuição e mais 9 pontos baixos e vamos finalizar com 11 pontos. Vamos lá, um ponto baixo, uma diminuição e mais 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Finalizada a carreira de número 11, temos no total de 11 pontos. A carreira de número 12, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 13, faremos um ponto baixo, uma diminuição e mais 8 pontos. E vamos finalizar com 10, e aí já pode encher a mãozinha. Um ponto baixo, uma diminuição e mais 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizada a carreira 13, e esse é o resultado. Essa aqui é a parte de cima da mãozinha. Essa parte é onde tá as diminuições, tá? Então, aqui é a parte interna do braço e aqui a parte da frente da mãozinha. Finalizada a carreira de número 13, temos no total de 10 pontos. Então, agora, da carreira de número 14 à carreira de número 32, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto. Vamos percorrer assim por 19 carreiras e não precisa colocar enchimento no bracinho. O enchimento, ele vai só aqui, ó, nessa parte da mãozinha, a não ser que você queira. Também é questão de gosto, tá? Eu vou fazer as minhas 19 carreirinhas e já volto. Finalizado o bracinho, e esse é o resultado. Lembra que eu falei? Essa parte aqui que não tem diminuição é a parte de trás do braço, e aqui onde tem as diminuições vai ser a mãozinha, a parte da frente, certo? Então, a gente vai ter que vir aqui, ó, percorrer, nós vamos unir essa parte da frente com a parte de trás. Mas tá vendo ali que os meus pontinhos, eles passaram? Então, eu vou vir aqui, ó, vou desmanchar. Fazendo isso, se você quiser avançar até chegar aqui, não tem problema. Ou você desmancha o pontinho de modo que ele fique aqui na lateral, ou você avança mais um pontinho, tá? Eu quis desmanchar, e aqui nós vamos fechar com 5 pontos.
igual a gente fez lá na perninha, lembra? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Dá aquela laçadinha final, não precisa deixar o fio longo, tá? Porque a gente não vai precisar dele. Vamos dar início à confecção das orelhas. Faremos o anel mágico, dentro do anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes e vamos finalizar com 9 pontos. E já vai rematando ali o fiozinho. Um ponto, primeiro aumento, um ponto, segundo aumento, um ponto, terceiro e último aumento. E aí já pode cortar esse fiozinho. Puxa o trabalho assim, porque ele vai enrugar, isso é normal. E já pode cortar. A terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e vamos finalizar com 12 pontos. 1, 2 pontos, primeiro aumento. 1, 2 pontos, segundo aumento. 1, 2 pontos, terceiro e último aumento. A carreira de número 4, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e vamos finalizar com 15 pontos. 1, 2, 3, primeiro aumento, 1, 2, 3, segundo aumento, 1, 2, 3, terceiro e último aumento. Carreira de número 5 faremos 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e vamos finalizar com 18 pontos. 1, 2, 3, 4, primeiro aumento, 1, 2, 3, 4, segundo aumento, 1, 2, 3, 4, terceiro e último aumento. Carreira de número 5 faremos 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e vamos finalizar com 18 pontos. 1, 2, 3, primeiro aumento. E vou repetir mais 2 vezes esse processo. Finalizada a carreira de número 5, temos no total de 18 pontos. Agora, da carreira de número 6 à carreira de número 9, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 4 carreiras. Carreira de número 10 faremos uma diminuição e 16 pontos e vamos ficar no total de 17 pontos. Uma diminuição e para finalizar
16 pontos. Eu vou fazer os meus 16 e já volto. Finalizada a minha carreira de número 10, temos no total de 17 pontos. A carreira de número 11 faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 12 faremos uma diminuição e 15 pontos e vamos finalizar com 16 pontos. Uma diminuição, e aí vou fazer aqui os meus 15 pontinhos e já volto com vocês. Finalizada a carreira de número 12, temos um total de 16 pontos. A carreira de número 13, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira 14 faremos uma diminuição e mais 14 pontos baixos e vamos finalizar com 15 pontos. Uma diminuição, e aí vou percorrer fazendo aqui os meus 14 pontos. Finalizada a carreira 14, temos no total de 15 pontos. A carreira de número 15, faremos um ponto em cima de cada ponto. E olha como que está ficando a nossa orelhinha. Agora daremos início à carreira de número 16, fazendo uma diminuição e 13 pontos baixos e vamos finalizar com 14 pontos. Uma diminuição e vou seguir fazendo os meus 13 pontinhos. Finalizada a carreira 16, temos no total de 14 pontos. A carreira 17 faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira 18 faremos uma diminuição, 12 pontos baixos e vamos finalizar com 13 pontos. Uma diminuição. E aí vou fazer aqui os meus 12 pontinhos. Finalizada a carreira 18, temos um total de 13 pontos. A carreira de número 19, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 20, faremos uma diminuição, 11 pontos e vamos finalizar com 12 pontos. Uma diminuição e vou seguir fazendo os meus 11 pontinhos. Finalizada a carreira 20, temos no total de 12 pontos. A carreira 21, faremos um ponto em cima de cada ponto e essa será a última carreira. Finalizada a minha carreirinha 21, já está finalizada essa orelhinha e esse é o resultado. Aqui já pode dar aquele laço final. Deixa o fio longo, porque a gente vai precisar para finalizar a orelhinha ainda e costurar depois na cabeça. Ao finalizar a orelha, a gente vai dobrar ela assim, ó, bem certinho, vai pegar ali o fiozinho e vai passar de lá pra cá, daqui pra lá, quantas vezes você achar necessário, até que fique bem presinho assim, ó, bem bonitinho, tá? Finalizada a confecção das nossas orelhinhas e esse é o resultado. Lembrando de deixar o fio longo para costurar na cabeça depois. Agora a gente vai reservá-las para dar início à confecção da cabeça.